Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12. Abre um pouquinho aqui para mim, por favor, Emerson, o fundo. O microfone está maravilhoso. O fundo musical. Isso, muito obrigado. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e aonde tu habitas, onde está o trono de Satanás, e tu retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Naqueles dias em que Antipas foi o meu mártir fiel, foi morto entre vós, aonde Satanás mora. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante do meu povo de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, ao qual eu, o Senhor Deus, o odeio. Arrepende-te, senão virei contra ti rapidamente, e lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao que vencer eu darei de comer do maná escondido, darei uma pedra branca, inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Diga graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que eu possa me diminuir e o Senhor crescer. Glorifica o teu nome essa noite. Fala com a tua igreja. Repreende, Senhor, toda ingerência maligna e todo empecilho, Pai, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade, total liberdade, para trabalhar, falar, mover, agir, para que o teu nome, não nosso, seja glorificado para todo sempre. E você diz: aplauda o nome do Senhor Jesus. Carta da igreja de Pérgamo. As lições que a gente vai aprender na igreja de Pérgamo são particularmente aplicadas diretamente ao mundo que a gente vive hoje. A tolerância é uma das virtudes mais valorizadas na cultura atual. Existem 3 tipos de tolerância. A primeira é a tolerância legal, a tolerância de proteger o direito de todos através da obediência à lei. A segunda é a tolerância social, que é tratar as pessoas com discordância, mas não com desrespeito. E a terceira, a tolerância intelectual, que é desenvolver uma mente segundo o mundo tão ampla que possa acomodar todas as opiniões, não importa se seja verdadeira ou falsa, boa ou ruim. E essa tolerância é perigosíssima, porque esse tipo de tolerância, a intelectual ou a política, não é uma virtude. Pelo contrário, é uma distorção da verdade, da moral, do direito de liberdade. E ela produz uma confusão nos princípios, na ordem, na sociedade e na vida. Por quê? Porque ela faz com que o bem e o mal convivam juntos no mesmo lugar. Então, a igreja de Pérgamo, a gente vai ver que os crentes de lá, eles não devem se comprometer com o mal, e nem tolerar o mal e o pecado dentro do seu ambiente. Os cristãos devem ser devotados ao bem, e devem se opor ao mal, devem abrir a boca para falar a mensagem da verdade, e devem denunciar as obras do pecado. Efésios 5:11, a Bíblia diz assim:
não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condená-las. Então a gente, quando vê o mal se manifestando, a gente, quando vê o que é errado começando a aparecer, devemos reprovar o mal, sabendo que isso fará com que as pessoas depois digam assim para você: vocês estão tentando forçar todo mundo a aceitar a sua religião. O que vocês são um monte de intolerantes, são uns monte de odiosos, um monte de sem amor, porque os frutos do politicamente correto são extremamente negativos. Isso levou a ignorância tão grande que você vai ser apelidado, taxado de um monte de coisa. Experimente, diante de uma afronta à verdade e à palavra, se posicionar para defender o que você crê. Aí você vai ver. Somos os intolerantes. Como é que fala quando a pessoa não gosta de gay? Como é o nome? Homofóbicos. Somos homofóbicos, olha só. A instituição que mais ajuda é a igreja. Somos homofóbicos. Seremos taxados de tudo por defender a verdade. Então, quando a igreja perde a sua capacidade de se posicionar, quando a igreja deixa de salgar, a Bíblia diz o quê? Vós sois a luz do mundo, e vós sois o sal da terra. Se a luz for colocada embaixo de uma mesa, não serve para nada. Vai clarear o quê? Os pés da mesa? Se o sal que tu põe na comida não salga, não presta. Jesus disse: se a luz não ilumina no alto da casa, tem que ser jogada no fogo. E se o sal não salga, tem que ser jogado fora para ser pisado pelos homens. Então, se a igreja não tem mais a voz ativa para dizer ao mundo e a quem quer que seja qual é o caminho da verdade, então não servimos para nada. Não servimos para nada. Jesus anda entre as igrejas. Para quê, Rivaldo? Por que Jesus escreve 7 cartas às 7 maiores igrejas daquela época, do Apocalipse? Porque Jesus anda pelas igrejas para estar ciente das nossas circunstâncias. Vocês não viram semana retrasada a igreja de Tiatira? Jesus sabia exatamente quem estava de máscara lá dentro. Vocês viram a igreja de Sardes, que os pastores de lá passavam a mão no pecado para não perder o povo? Jesus anda nas igrejas observando a nossa circunstância. O que você acha que ele pensaria da nossa cultura, do nosso relacionamento com o mundo? O que você acha que Deus vai achar quando, na oportunidade que você tiver lá na tua escola, na tua faculdade, de dizer assim: isso aí está errado, isso daí eu não concordo? Aí fica calado. Para você ter ideia, calar-se é também concordar. A Bíblia coloca o omisso junto do pecado do agressor. Você não vai brigar, você não vai discutir, mas no momento em que o Espírito Santo disser: diga que está errado, abra a boca e fale. Também não é para sair por aí brigando com todo mundo, mas a gente sabe quando nós estamos numa situação, o Espírito Santo diz assim: ei, neguinho, tu tem que falar. Eu não vou falar não. Se eu falar, vou ser mal visto. Se eu falar, vou me perseguir. Se eu falar, lá na faculdade ninguém gosta de mim. É uma luta, o menino que vai sabe como é. Quando eu faço assim com a mão para levantar, os professores fingem que não me vê para não deixar eu falar. É uma peleja. Quando eu cheguei lá, foi difícil, mas agora deixaram a gente criar asa porque quiseram, né? Então veja, Jesus anda pelas igrejas. Essa é a prova. Essas cartas são a prova disso. Pérgamo, a igreja que ficava na cidade de Pérgamo. Pérgamo era a cidade mais rica da Ásia. Era a província mais forte que havia naquela época. Era uma cidade muito antiga. Era uma cidade, foi uma cidade fundada 400 anos antes de Jesus vir. Pérgamo já existia. Foi a cidade capital de 2 dinastias. Sabe o que é dinastia? Dinastia é quando um reinado é passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, para o neto, para o bisneto. E Pérgamo teve 2 dinastias.
e depois se tornou uma província romana. O rei morreu sem herdeiro, porque só podia assumir se fosse o filho. Ele não teve filho. E aí ele entregaram, né, a cidade para Roma tomar conta. Isso evitou uma guerra, evitou toda uma questão. Os celtas queriam invadir a cidade e acabar com tudo, e com a aliança com Roma conseguiram pacificar e proteger a cidade. Então riqueza e poder da cidade de Pérgamo não vinha do seu comércio, porque Pérgamo não era uma cidade comerciária. Essa riqueza e esse poder que Pérgamo tinha vinha de Roma, porque quando o rei entregou a cidade para os romanos, Pérgamo naquela época virou a capital do governo. Então Pérgamo começou a receber muita gente importante, o governador, o imperador, os grandes generais que habitavam naquelas circunferências. As pessoas que eram muito ricas se mudavam para Pérgamo, porque ficava toda a base militar governamental ali. O que se tinha de tecnologia de proteção de guerra estava em Pérgamo. Então essa riqueza derivou por causa do governo que se estabeleceu ali. Atraiu muitos ricos e a cidade evoluiu. Pérgamo projetava a imagem visual do poder, a imagem real, a imagem de uma cidade luxuosa, diferenciada. Pérgamo ficava a 300 metros de altura, era uma cidade alta. Então de cima eles conseguiam ver pelas entradas de Pérgamo quando um exército inimigo estava chegando para atacar o povo. Era alta suficiente para ver até o mar daquela época. De Pérgamo se enxergava o mar cidades depois. Então Pérgamo, ele diz esse cenário majestoso, porque foi construído sobre uma grande montanha. Pérgamo também era conhecida em todo o Império Romano por ser um centro cultural. Se gabava de ser o último posto avançado da civilização grega. Quando o Império Grego, os gregos, eles começaram a perder o poder, guardaram toda a sua sabedoria em Pérgamo. Pérgamo concentrava toda a literatura, filosofia, toda a história que os gregos construíram. Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles tiveram uma raiz ali em Pérgamo. Pérgamo se tornou o centro da intelectualidade, do iluminismo daquela época. Era o centro da educação. A melhor universidade de educação e de medicina ficava em Pérgamo. Pérgamo guardava mais de 200 mil manuscritos de literatura antiga. Pérgamo tinha o maior museu de escritura antiga e moderna daquela época. Perdia apenas para Alexandria. Então Marco Antônio, que era um dos grandes intelectuais de Pérgamo, deu sua biblioteca para Cleópatra como presente. Cleópatra, que era uma das grandes mulheres de poder e de força que havia no sentido político daquele lugar. Essa era uma grande cidade, também conhecida pelos muitos templos pagãos. Pérgamo tinha muito negócio de santo, de deuses, tinha muito. E Pérgamo, o interessante é que em Pérgamo tinha uma estátua da deusa Atena, que era a deusa dos gregos, a deusa da guerra e da terra. Tinha Dionísio, que era um deus touro, que era o deus da colheita, das plantas, essas coisas. E tinha Zeus lá em Pérgamo, Zeus, que era o deus que governava os deuses. E uma coisa interessante é que no altar de Zeus era um altar tão bonito, tão luxuoso, tão grande, que até hoje guardaram esse altar quando foi achado no Museu de Berlim. Vá no Google, digite altar de Zeus no Museu de Berlim, que você encontra a estátua lá. Você vai ver como que os habitantes de Pérgamo, eles eram tão dedicados a mostrar que eles faziam as coisas bem feitas. Pérgamo era a capital e sede de Roma, e Pérgamo tinha tolerância zero
para quem não reconhecesse César, o imperador romano, como Deus e como Senhor. Pérgamo também era conhecido pelo templo de Asclépio. Quem era Asclépio? Era o grande deus que ficava no centro de Pérgamo, o deus da cura. São deuses falsos, tá? O deus da cura que eles acreditavam, e os doentes de longe eram levados para Pérgamo para serem curados lá. Lá também tinha um hospital de última geração daquela época de medicina, e a universidade de medicina ficava também em Pérgamo. E particularmente, quando os cristãos eram pegos, adora César, não adora César, não, vai morrer. Para onde eles levavam? Para o templo do deus Asclépio. E lá dentro do templo havia um lugar fechado, cheio de serpentes, cheio de cobras, serpentes, várias serpentes. O deus Asclépio é chamado, se você traduzir para o português, do grego, Asclépio é o Salvador. Então os crentes eram pegos por não adorarem ao imperador deles, não se prostraram àqueles deuses. Eles colocavam dentro de um lugar cheio de serpente, no templo do deus Asclépio. E na porta do templo tinha uma serpente desenhada, enrolada numa haste de ferro. Se você pegar uma ambulância, quem trabalha, já estudei enfermagem, eu já vi isso. O símbolo da saúde é uma vara com uma cobra enrolada. Para vocês terem ideia, a influência do Império Grego antigo, há mais de 2.000 anos, 2.500 anos atrás, era tão forte que até hoje a gente usa os símbolos dele. Quando passa uma ambulância, ou quando você vê um médico, ou um estudante de enfermagem ou medicina, observa o símbolo que tem lá. É uma serpente enrolada. Isso veio daqui, veio de Pérgamo, do deus Asclépio, da serpente que curava quem era mordido por ela. Então Jesus começa a escrever essa carta para a igreja de Pérgamo, e no verso de número 12 ele começa dizendo assim, olha o que diz o texto aí, verso 12: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Estas coisas, quem está falando é quem tem a espada afiada de 2 gumes. Essa era a espada usada pelos soldados romanos. Para o mundo, a espada simbolizava o poder de Roma, o poder do Império Greco-Romano. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que Deus deu ao governo o poder para castigar, deu o poder da espada ao governo. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa: o que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Pérgamo é: eu dei ao governo o poder, mas a espada de 2 gumes está na minha mão. Aquele que tem para dar também tem a capacidade de tirar. A espada saindo da boca de Jesus indica que o poder supremo está nas suas palavras. Hebreus capítulo 4 versículo 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e diga para ele: aquele que dá o poder é aquele que também tira, se ele quiser. Então Jesus, ele manda um recado para Pérgamo: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. O poder que eu dei a vocês, eu tiro e dou a quem eu quiser. É tão tal que hoje não existe mais o Império Romano, não existe mais o Império Grego, porque se levantaram contra a igreja. E não adianta. Escuta o que eu vou dizer aqui: quem se levanta contra Israel e contra a igreja
é dizimado da face da terra. Todos os países, povos, nações e línguas que se levantaram contra Israel e contra a igreja não existem mais. Não existem mais, porque se levantaram contra o general dos exércitos e aquele que tem o poder da palavra. Quem é que pode contra Deus? Então veja, a espada de 2 gumes cortam nos 2 sentidos. A faca, ela tem o gume de um lado só. Gume é o lado que corta. Não vai cortar a faca com o outro lado, né? Não vai cortar nunca, porque o gume é o lado que corta. Mas a espada aqui, ela corta nos 2 sentidos. Ela significa que é proteção, mas é também juízo. E Deus, no meio dos candeeiros, conhece a sua circunstância. Deus que passeia nas igrejas, Ele conhece as nossas circunstâncias. Jesus sabe aonde você mora e aonde todo mundo mora. Olha o que diz o verso de número 13: eu conheço as tuas obras e aonde vocês habitam. Sabia que Jesus sabe onde é a tua casa? Sabia, né? Sabia que Ele sabe onde é que tu anda? Ele não ignora o mal que nos cerca. Nós vivemos no meio da maior riqueza que o mundo já conheceu. Satanás nos tenta com mais prazeres do que qualquer outra geração. Essa é a pior de todas. Ele colocou você nesse lugar, nesse momento, por uma razão. Ele colocou você aqui porque a escuridão, mesmo sendo grande, a luz nunca será ofuscada por ela. Jesus colocou você aqui para brilhar a sua luz e para salgar este mundo insosso, escuro. Como Pérgamo estava alta para todos verem o altar de Zeus, lá em cima do templo, lá em cima da cidade, Jesus também colocou você em cima, como um candeeiro, para iluminar as obras do inferno. A igreja está em cima para dizer ao mundo que, independente de que o inferno avance, a igreja permanecerá brilhando e brilhando e brilhando, e dizendo que vamos saquear o inferno e que os demônios terão que recuar. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser uma pedra de tropeço para Satanás. Aleluia. Então aquele que passeia pelas igrejas, ele está ciente de como cada uma de suas luzes brilha. Olha o que o texto vai dizer, que Jesus estava ciente. Versículo de número 13. Olha o que ele vai dizer. Aleluia. Sei as tuas obras, onde tu habitas, que é onde Satanás está assentado, e tu retens o meu nome e não negastes a minha fé, mesmo nos dias que Antipas, que morreu entre vós guardando o meu nome. Ele estava ciente da morte de Antipas. Antipas não era um homem famoso, não. Antipas não era um pastor daquela igreja, não. Antipas não era alguém que estava no meio dos filósofos, não. Sabe quem era Antipas? Os historiadores vão dizer que era um homem simples, que só ficou conhecido em Pérgamo porque Jesus falou dele. Ele sabia da morte de Antipas. Ele sabe do que você está passando. Você pode até dizer que está ali, ó, escondido, ninguém está me vendo, ninguém sabe da situação, o que é que eu vou fazer? Ele sabe, ele vê. Antipas era um idoso. Antipas mal saía de casa. Antipas tinha suas enfermidades que a idade acarreta. Mas Jesus, quando vai escrever para Pérgamo, para aquele povo poderoso, ele coloca: eu sei da morte de Antipas, meu fiel escudeiro da fé. Lembra quando Saulo perseguiu a igreja? Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus sabe, cada vez que você e eu
defendemos o seu nome ou se nós ficamos calados. Ele sabe. Ele sabe quando o povo diz assim: você é uma doida, você é uma louca, ou está fazendo aí a obra. Ele sabe porque você não foi com vergonha, porque o povo vai falar, com medo de ser taxado como arrogante, prepotente. Ele sabe. É isso que Jesus está dizendo aqui na carta à igreja de Pérgamo. Eu sei quem me defende, eu sei quem também fica em silêncio. Olha o que diz Mateus 10:32: se confessarmos a Jesus diante dos homens, Ele nos retribuirá diante de Deus. Mas se você tiver a oportunidade de confessar a Jesus e ficar calado, se morrer, Ele vai negar você diante de Deus. Porque falar aqui dentro para todo mundo é muito bom, muito fácil. Ele entende sua situação no trabalho. Ele sabe que no teu trabalho o povo não gosta de crente. Aí por causa disso tu vai esconder a fé? Não vou botar um louvor não, porque se alguém ver aqui vão ficar mangando. O Espírito Santo está dizendo assim: bota aí um corinho de fogo para tocar aí. Não vou botar não, porque se alguém ver aqui vai ficar zombando. Nega mesmo, ele vê isso. E na escola, e na faculdade, e na tua comunidade, no meio da tua família. Quase ninguém sabe que tu é crente onde tu anda, porque tem vergonha de manifestar a tua fé. E ele está dizendo para Pérgamo: eu sei quem são aqueles que não, verso de número 13, não retém o meu nome. A espada corta nos dois sentidos, nos dois gumes, porque Jesus vê tanto o mal que você faz, mas também vê o bem. Aqui não, né? A gente, seres humanos, você pode fazer o negócio certinho. No dia que tu cair, todo mundo joga pedra. Não presta mais para nada. No dia que tu pecar, tu vai passar um todo na igreja. No dia que tu pecar, tu é tratado como o pior dos demônios. Por quê? Porque somos humanos, mas Jesus não. Jesus, ele vê tanto o nosso mal como o nosso bem. Por isso que a espada tem dois gumes. Alguns entre eles, olha o que vai dizer o texto, seguiam, verso 14, a doutrina de Balaão. De Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um rei que queria amaldiçoar o povo de Deus. Aí mandou chamar um profeta chamado Balaque. E o rei disse assim: Balaque, amaldiçoa esse povo. É o contrário, né? Balaão, amaldiçoa esse povo. E o rei Balaque disse: amaldiçoe ele. Balaão ia lá, vou amaldiçoar agora. Quando chegava lá, Deus dizia assim: por que tu vai amaldiçoar quem eu abençoei? Alguns seguiam a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? Se você ler Números capítulo 22, você vai ver que é a doutrina do compromisso. É a doutrina de agradar os dois lados. Ô fulano, vai ter um negocinho lá em casa, vamos lá. Vai ter uma bebida, uma cervejinha assim, mas eu boto o povo da cerveja no lado de cá, da sala, e eu boto os crentes no lado de cá. Aí quem é que vai lá? Tu. Seguindo a doutrina de Balaão, agradando a todo mundo para não se sair feio. Ô fulano, vamos para ali, aí sim, senta. Tá lá a bonita, o bonito, no meio de uma roda. Tá um ali, um prostituto, o bêbado, o que chama palavrão, tudo ímpio. E quem no meio? Tu, sentada conversando, batendo maior papo, achando a coisa mais linda do mundo, para estar agradando a todo mundo. Doutrina de Balaão é a doutrina do compromisso. Balaão procurou agradar Balaque sem desobedecer diretamente a Deus. Não tem uns crentes que é assim, né? Sem desobedecer diretamente a Deus. É a política do compromisso. E Pérgamo era a igreja que seguia a doutrina de Balaão. Está aí no texto, só ler. Verso 14. Tenho algo contra ti. Eu é que tenho, Jesus. Pensando que foi o apóstolo, foi? Foi o apóstolo, não, foi Jesus que disse: tenho algo contra ti, que sustenta a doutrina de Balaão. Tem texto, tem Bíblia que diz que segue.
Então, estavam participando dos prazeres pecaminosos da cultura de Pérgamo e sabiam melhor. Eles encontraram maneira de justificar o seu erro. Esse aqui é o pior que tem. Por que tu está aí no meio desse povo? Se a Bíblia diz que não é para sentar em roda de escarnecedor. Não, eu estou aqui, veja bem. Aí começa a explicar. Aí por que tu está no meio dessa festa que tem gente bebida, um monte de bebida? Não, peraí, que eu vou explicar o que é. É explicar o que já está errado. Quem está errado tem que ficar calado. Mas aqueles que seguem a doutrina de Balaão ficam arrumando desculpa. Aí Jesus está dizendo: pois então, quem está contra ti sou eu, e virei contra ti rapidamente, se não se arrependeres. O ambiente que anda, as pessoas que conversam, o que faz, o que fala. Provérbios 21:2 diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas é o Senhor quem pesa os corações. É o Senhor. Então todo crente tem que ter o caráter de Antipas e se recusar transgredir o que diz a sua palavra. Efésios 5:11 diz: não vos associeis às obras das trevas, antes condenai-as. Condenai-as. Então, irmão, está cansado de lidar com crente assim. Aí a moda agora é fazer tatuagem. Não tem um texto na Bíblia proibindo a tatuagem, mas tem um dizendo que aquilo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Quando a Bíblia não cita diretamente o que nós devemos ou não fazer, a igreja define. Aí a igreja diz assim: é proibido fazer tatuagem. Aí a pessoa: não, mas não tem um texto, porque não sei o que, lê BBB, bababá. Billy Graham pregou contra as tatuagens e contra bebê. John Wesley pregou contra as tatuagens. Agostinho pregou contra as tatuagens. Todos os grandes homens de Deus que já morreram pregou contra as tatuagens. Mas quem está certo é você. Você é que sabe que é certo. Quem é você mesmo? Fizesse o que para o reino de Deus? Nada. Dá mais trabalho do que o povo do mundo. Quer ensinar a igreja o que a igreja tem que defender ou não? Doutrina de Balaão aqui não. Nós não vamos aceitar nenhuma doutrina de Balaão. O que é certo, o que é errado. É sim, sim, não, não. Porque o que procede disso é do maligno. Entende isso? A carta de Jesus, irmão, é uma mensagem dura. Eu não vejo em nenhum momento Jesus dizendo assim: não, mas não, está errado. Está errado. Verso de número 15 diz também: além da doutrina de Balaão, vocês sustentam a doutrina dos nicolaítas. Balaão, agora dos nicolaítas. O que é que os nicolaítas faziam? Eles interpretavam a Bíblia de forma alegórica. Se a Bíblia dizia assim, ó: não pode homem com homem, aí eles faziam o quê? Não, mas não é isso que está dizendo. É que esse homem com esse homem é um homem que é casado com uma mulher que não pode ter um outro. Aí começava. Eles faziam uma rodeio tão grande para dizer que o homem que não pode com homem, pode com homem. Se dissesse: olha, está dizendo aqui que não pode beber. Opa, mas beber, qual é o bebê? É o bebê muito? É o bebê pouco? São nicolaítas. Olha, você pode até você não pode passar do limite do namoro. Mas peraí, era um namoro que era dos judeus, porque aqui não é para os crentes. Aí começa relativizando a verdade e mudando o sentido do texto. Quem são esses? Os nicolaítas. A Bíblia está dizendo: Deus criou o céu e a terra em 7 dias. Aí ele vai dizer: não, mas não é 7 dias. É porque esse dia e esse 7, aí começa, ele muda tudinho. É tão simples o texto. Não, em Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não, mas não são todos, porque todos não é todos, né? Não está todos lá. Não diz que foram cheios e não foi do Espírito Santo. E se está lá assim, é porque é assim.
Somente os textos que nós interpretamos como alegóricos são os proféticos e os poéticos. O resto é do jeito que é. Mas os nicolaítas procuram sempre encaixar o texto naquilo que lhe favorece. Sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eram aqueles que: ô irmão, ai, mas porque eu gosto de beber. Olha, depois do almoço, uma cerveja bem gelada é bom demais. Então encontra um texto aí para mim poder dizer na igreja que eu posso. Ele pega a Bíblia, ele adequa a Bíblia para ele, ao invés dele se adequar para a Bíblia. Entende isso? São os nicolaítas, os Balaões e os nicolaítas dentro da igreja de Pérgamo. Verso 14 e 15 diz assim: tens também alguns de igual modo que seguem. Então é mais uma igreja que não tinha sido todo mundo que tinha se desviado. Não era todo mundo que estava pecando. Haviam pessoas ali na igreja de Pérgamo que ainda guardou a fé. E Jesus cita Antipas, era um deles. Morreu dizendo: não adoro a César, adoro somente a Deus. Então, irmãos, Deus conhece o coração de cada pessoa. Lembra de Judas? Quando Maria de Betânia chega com um perfume caro, aí ela pede para quebrar os pés de Jesus. Aí Judas diz assim: não, esse perfume é muito caro. Por que a gente não vende e dá aos pobres? Vamos fazer um favor aos pobres. Aí o texto vai dizer: porque Judas era ladrão. Aí Jesus disse: ó Judas, diz uma coisa, quantas vezes tu já ajudou os pobres esse ano? Nenhuma. Aí só porque esse dinheiro está vindo para mim, aí tu quer mandar para os pobres? Os pobres, Jesus disse isso. Os pobres estão aí desde que o mundo é mundo. Por que tu não já ajudou? Por que tu não já deu? Doutrina de nicolaíta. Entende? Ele sabe, ele conhece o coração de cada pessoa. Ele sabe quem está fazendo o quê e quem está fazendo por quê. Então, quando o pecado é ignorado, ou quando a intenção é errada do coração, ele sabe. Diga para o irmão que está ao seu lado: ele sabe. Então a igreja em Pérgamo sofreu a disciplina. Não é porque todos eram balamitas, não é porque todos eram nicolaítas, não é porque todos aceitavam, era porque alguns faziam isso. E o amor, preste atenção, o amor exige que estendamos a mão aos irmãos que erram. Primeiro, repreende. Depois, diga o que ele precisa fazer para ser perdoado. Eu costumo sempre dizer: se Jairo pecou e alguém vai chamar a atenção dele, só pode dizer que ele está errado se tiver como dar a solução para ele corrigir o problema. Porque se você dizer que o cara está errado e não dizer como é que a pessoa faz para mudar, não adianta de nada. Tem que dar a solução. Criticar a igreja, por que o ventilador não está tão bom, mas não dá uma solução para resolver, também não adianta. Entende? A crítica tem que vir com a sua proposta de solução com ela. Senão é melhor ficar calado, porque não vai mudar em nada. Entende isso? Então Jesus ele começa a exigir que a gente proteja a igreja do pecado interior. As cartas às igrejas do Apocalipse é do pecado interior, que está dentro, no meio, entre a gente. A gente não faz questão de opinião. Não, esse aqui acha que a luz tem que ser toda acesa. Não, esse aqui já acha que tem que ser mais apagada. Não, naquele a igreja tem que ser rosa. Aquele diz que tem que ser branca. Não, esse aqui diz que a igreja tem que ser de frente. Aquele diz que tem que ser... Não, isso aí cada um dá a sua opinião porque acha melhor. Agora, quando se trata
de palavra, de doutrina, das questões espirituais, a gente não pode permitir que ninguém espalhe pecado no meio da igreja. Então Jesus agora dá uma ação corretiva imediata. Jesus aponta todos os problemas e no verso 16 ele diz assim: arrepende-te. Arrepende-te. Arrependimento é uma convicção de que você errou de todo o seu coração, com uma mudança de posição. Arrepender-se é se entristecer pelo erro que você cometeu, é mudar a visão, é traçar o outro caminho, o caminho que é correto. Então havia dois grupos que precisavam se arrepender: aqueles que seguiam Balaão e os que seguiam os nicolaítas. Então a mudança de ação que se exige da igreja era deixar de tolerar essas doutrinas falsas. A mudança exigida daqueles que praticavam doutrina errada era conformar-se com a verdade. Jesus estava dizendo assim: meu filho, minha filha, saia desses falsos ensinamentos, saia dessa mentira que você está tentando botar na cabeça que é verdade. Conforme-se com a verdade. Conforma-se com o que é correto. Não, pastor, porque eu não acho que dizimar é correto. Aí tu vai para a Bíblia, a palavra dízimo significa décima parte. Décima parte. Tu vai ver que o dízimo não está na lei. Começa com Abraão, que é o pai da fé. É ensinado por Jesus, depois pelo apóstolo Paulo, depois repetido no livro de Hebreus. Mas a pessoa não concorda. Por quê? Porque não gosta. Porque ela acha que tem que se acomodar a ela. Vocês acham que eu gosto de vir aqui falar de dinheiro? Falo de tudo, mas se você falar de dinheiro você não presta. É um pavor para mim subir aqui e falar de dízimo. Mas se eu não falar, quando eu morrer, Jesus vai perguntar: por que tu não falou? Ai, Senhor, o povo não gosta de falar de dinheiro. E agora você vive para o povo, né? Entende isso? Tem alguns assuntos que é difícil da gente falar, se posicionar, mas está na palavra. Arrependa-se, conforme-se com a verdade. Essa é a mudança exigida. Pode entrar junto com o fundo aqui, viu? Então o verso 16 ele termina dizendo assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode repetir comigo? Diga assim: quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez: quem tem ouvidos, ouça. Cada pessoa responde a cada mensagem que ouve. Qual vai ser a tua resposta à mensagem de hoje? Não vai mudar em nada. É, Balaão, conforma-se, continua assim que vai bem. A resposta se reflete nas suas ações ou na falta delas. Se você não muda e não faz, você já respondeu, já disse a Deus que não quer. Até o que você não faz nada é uma resposta. Como eu disse no início, aquele que se omite concorda. Não adianta, não tem como fugir. Ou você se aproxima de Jesus para aceitá-lo, ou você se aproxima de Jesus para negá-lo. Mas não tem como ficar em cima do muro. Arrepende-se. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que ele vai dizer: senão virei contra ti em breve. Em breve. A resposta de alguém reflete o seu coração. Quando Deus dá uma ordem, a pessoa obedece, age de acordo com ele, ou não faz nada, rejeita a sua palavra. Ele dá ordens pela sua palavra e por aqueles que ensinam a sua palavra. Jesus está dizendo: o que eu quero que você faça é logo, é já. Não é para deixar para amanhã,
não é para deixar para a semana que vem. Jesus está dizendo: se não virei a ti contra ti em breve, então seja breve, rápido em fazer o que tem que ser feito, em deixar o que tem que deixar, em mudar o que precisa ser mudado, porque não te darei muito tempo. Você tem pouco tempo para tomar uma atitude, filho, filha. Arrependa-se. E eu já encaminho para o final. O resultado de rejeitar o que Deus está dizendo é guerra contra Deus. Jesus está dizendo às 7 igrejas: se não mudar, eu virei contra ti. Jesus está dizendo: se não mudar, a tua briga agora vai ser comigo. Aleluia! A espada afiada nas suas mãos é a sua palavra, e Ele julgará aqueles que não obedecem. Quando Deus faz guerra, eu tenho uma péssima notícia: Ele ganha. Quando Deus se levanta contra alguém, é Ele quem vence. Então, minha igreja, prepara para deixar o pecado, mudar de vida e tomar uma atitude, porque senão quem vai ganhar nessa briga entre você e Ele é Jesus e não você. Aleluia! Entende isso? Entende? Fala para esse irmão que está do lado e diga assim: ou tu muda essa vida, ou Jesus vai guerrear contra você. Pergunta assim para ele: quem tu acha que vai ganhar de vocês dois? Jacó, que foi o maior patriarca daquela época, foi lutar com o anjo. O anjo veio, aí a Bíblia vai dizer que Jacó disse assim, pegou na perna do anjo e disse: você só vai sair daqui quando me der a minha bênção. O anjo disse: Jacó, me solta, que eu não tenho bênção para te dar. Está escrito na Bíblia. Jacó disse: pois eu vou ficar agarrado, e você só vai sair daqui quando a minha bênção chegar. A Bíblia diz que um anjo deu um chute que deslocou, quebrou no meio a coxa de Jacó. Pá! A Bíblia diz que depois desse dia Jacó andou mancando assim na perna. Um anjo! E o cabo ainda quer brigar com Jesus? Quando aquele homem com olho de fogo, cabelo branco, o sapato de fogo aparecer, tu cai para trás, não dá tempo nem de orar e pedir perdão. Então ele está dizendo nessa noite: muda enquanto há tempo. Eu não vou te dar mais tempo, já te dei tempo suficiente para você mudar, deixar o pecado, fazer o que é certo, se entregar na minha presença. Igreja de Pérgamo, ainda tem uma coisa. Verso de número 17 diz assim, ó: ao que vencer darei de comer do maná escondido, darei uma pedra branca com um novo nome, o qual nenhum homem conhece senão aquele que o recebe. Darei maná. Diga assim comigo: maná. Diga maná. A palavra maná no hebraico significa: o que é isso? Maná, o que é isso? Porque quando o povo de Israel estava passando fome, Deus abriu o céu e fez cair maná. Aí quando aquele negócio caiu no chão para o povo comer, o povo fez: o que é isso? Isso é o que? Maná. Maná é o que é isso em português. E maná representa o que vem do céu para nos alimentar, o que vem do alto para nos sustentar a vida. Entende isso aqui? O que Deus está dizendo: aquele que está de pé na minha presença, aquele que faz o que é reto, eu vou dar o maná, eu vou dar aquilo que vem do céu e que sustenta a tua vida. Maná escondido refere-se a coisas espirituais, o qual ninguém pode receber senão aquele que está direito na presença de Deus. E Deus está falando com alguém aqui: se tem alguém fraquinho, se tem alguém aqui quase querendo parar, mas está fazendo o que é certo, eu vou te dar maná escondido para você receber força e continuar na caminhada. Satanás não vai te parar. Não vai.
termino agora. Ele vai dizer assim, ó: sei onde tu habitas. Tu habitas aonde está o trono de Satanás. Irmão, parece que às vezes tem gente que mora com o diabo mesmo. E esse era o povo de Pérgamo. Tu entra em casa, o diabo está lá. Tu sai na tua rua, o diabo está lá. Não é? Ele não está lá com chifre e rabo não. Ele está de outro jeito, mas você sabe quando é ele. Ele está dizendo: é aonde Satanás habita. Mas como tu não reteve o meu nome, também eu te darei do meu maná escondido. Colocarei sobre a tua mão, sobre a tua fronte, uma pedra cujo nome é apenas entendido por quem recebeu um novo nome. Te darei as vestes brancas. Você entende isso, igreja? Nós não temos muito tempo para tomar uma atitude. Nós não temos a vida inteira para se decidir se queremos Jesus ou se não, se muda de vida ou se não. O tempo é curto, a hora é agora, a hora é já. Para você tomar uma atitude, para você tomar uma decisão, mas amanhã pode ser muito tarde. Agora tem um detalhe: arrependa-se. Porque ele não vai aceitar que você esteja com ele e com Balaão, que você esteja com ele e com os nicolaítas. Ele não vai aceitar. Fica de pé nessa noite. Pelos séculos do século, bem baixinho, diga para o irmão que está do seu lado: não comprometa a sua fé. Diga para ele: não aceite negociar o que acredita. Não aceite a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Agora pega na mão dessa pessoa e diga assim para ele: Deus não nos livra das provas, mas Deus assegura a nossa vitória. Ao que vencer, ao que chegar até o fim, herdará todas essas coisas. E eu quero convidar, dá tempo, aqui na frente, você que está se sentindo fraco, está quase morrendo, mas nessa noite nós vamos orar. Pastor, Satanás mora lá em casa. Ah, pois é, pois vem aqui para a gente orar. Está lá, sentado no sofá assistindo televisão. É? Vem aqui que a gente vai orar. Vamos orar agora. Vamos impor as mãos. A mensagem para a igreja de Pérgamo é: não se comprometa. Tem alguém com dificuldade? Tal do crente parece que não gosta de dizer não, né? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, olhe, essa mensagem foi para mim. Vem aqui, nós vamos orar por você. Eu estou passando por uma prova terrível, porque o inferno tem se levantado, mas eu não retive o teu nome. Mesmo fraquinha, mesmo fraquinho, eu cheguei e eu estou aqui. Pode apagar aqui. Pode apagar. Pastor, eu estou na doutrina de Balaão, eu estou na igreja de todo mundo. E agora? Vem aqui que a gente vai orar. Não é para aceitar Jesus não, é para receber oração, viu? Pastor, eu estou na doutrina dos nicolaítas. Eu fico procurando na Bíblia um jeito de justificar o que eu faço. É, pois você mesmo. Vem aqui. Pastor, lá em casa é aonde Satanás habita. Vem aqui, nós vamos orar. Eu vou chamar as missionárias e os presbíteros para orar. As missionárias nas mulheres, os presbíteros no homem. Tá difícil, tá complicado. E eu quero também chamar aqui na frente você que precisa de oração. Pastor, a luta tá gigante e eu não sei se vou continuar de pé, porque pelas minhas forças eu não suporto. Sai do teu lugar e vem aqui na frente.
as missionárias, os presbíteros. Pode colocar Vinícius também, para ajudar. Futuro presbítero Vinícius, ajudar vocês. Enquanto nós vamos orar, você fecha o olho, ó. Para vocês, imponha só as mãos, tá? Imponha só as mãos. Não precisa orar, só impor as mãos com autoridade e fé. A não ser que o Espírito Santo mande você ir fazer uma oração, aí você pode fazer, né? Quem sou eu para proibir? Fazer igual a Balaão, amaldiçoar o que Deus abençoou? Não pode, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja. Aqui está, Senhor, o teu povo. Nós queremos agora apresentar. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Enche da tua presença. Enche da tua graça. Enche do teu poder. Enche da tua autoridade. Enche do teu domínio. Repreende a fúria do inferno. Coloca por terra toda a fúria do inimigo contra a vida dele. Se for da tua vontade, Senhor, derrama o teu poder. Derrama a tua graça. Coloca por terra tudo aquilo que o inimigo estava preparando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós ordenamos a todos os demônios: saia. Saia agora da casa dele. Saia agora da mente dela. Deixe agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te ordenamos agora: saia. Espírito da enfermidade, do vulto, espírito da insônia que não deixa dormir direito, saia. Saia agora, deixa a saúde dele. Deixa a saúde dela agora. Em nome de Jesus, toda doutrina de Balaão, toda doutrina dos Nicolaítas, deixe a sua mente agora. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Creia, 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 creia. Creia que Ele salva, creia que Ele cura, creia que Ele liberta, creia que Ele batiza com o Espírito Santo. Creia, creia que Ele transforma. Creia nessa noite, toma posse nessa noite. Toma posse, toma posse, toma posse da bênção, toma posse da bênção, toma posse da bênção. Recebe aí agora o maná do céu. Recebe força, força, recebe ânimo, recebe saúde. O inimigo quer te ver em cima de uma cama, mas nessa noite há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ao que está sentado no trono, Ele vê, Ele sabe. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos. Levante a sua mão para adorar a Ele. Declare que Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Diga para Ele que a tua alma, minha alma anseia por ti, por ti, por ti. Poderoso Deus, diga que Ele é poderoso, é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Pode segurar aí bem baixinho. Por ti
Vem cá, Érica. Segura aqui na mão da irmã Ana. Segura aí na mão dela. Dê a sua outra mão. Porque não negastes a fé, nem retestes o meu nome, mas ficaste na posição. Te darei um maná escondido. Está no tempo da provação. Deus está dizendo, está no tempo da luta. Eu permito as provas e eu aviso antes. Eu aviso, eu deixo as provas, mas eu garanto a vitória. Porque não negastes o meu nome, te darei algo espiritual. Cadê a missionária Fabiana? Vem cá, missionária. Cadê a missionária Lia? Vem cá também, por favor. Impõe as mãos sobre os ombros dela, a senhora. Segura aqui, Margareta, a outra mão do lado de cá. Que o que Deus está mandando fazer é espiritual. Deus está dizendo, estou te dando um ministério nessa noite. Porque tens sido aprovada diante da minha presença. E tenho achado em ti sinceridade. Grande. E assim te diz o Senhor nessa noite: não baixe a cabeça para o inferno, nem dê ouvido ao diabo, porque tenho eu te dado algo do céu. E assim te diz o Senhor: tu és minha missionária, e grande será a obra que eu vou colocar nas tuas mãos. Prepara assim a tua vida, e desce no jejum, porque estou eu te capacitando e tu não está percebendo. Grande foi o laço que o diabo preparou para destruir a tua vida, mas tu tem corrigido as brechas e tem tirado as falhas. Por isso te amo, te diz o Senhor. Recebe assim um abraço tão grande, que vai renovar a tua alma nessa noite, te diz o Senhor. Recebe da minha parte, recebe da minha parte, recebe da minha parte, recebe da minha parte. Deus está dizendo, vou derramar o maná para quem está sendo fiel. Ainda acaba sobre de querer. Aleluia. Vou terminar agora. Corre aqui. Você. É pregador. Corre aqui. É você mesmo. Corra, meu filho. Dê uma carreira. Suba aqui em cima aqui. Eita Deus. Se ajoelha aqui, por favor. Cadê o outro pregador? Vem cá. Cadê Netany? E pode deixar no IBR Maria aí. E Elivelto e Sabrina, corre aqui. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Cadê? Deu uma carreirinha. Tá todo mundo novo. Poderoso Deus. Ô Isabelle, sobe para cantar a mesma música que tu cantou agora. E enquanto ela vai cantar, eu quero ministrar sobre a vida dele. A gente vai ministrar. Parece que está mais alto, a pilha, né? Isso é a idade. A idade vai passando até no microfone. Nós vamos ministrar sobre a vida dele. E eu quero que a igreja fique ligada no céu. Quem está aqui, fica aqui mesmo. Já está aí mesmo, fica aí. Porque há um maná escondido para ser dado a quem é fiel. E eu queria dizer algo para Jonathan, que Deus colocou no meu coração. Chegará, Jonathan, o tempo que Deus vai te honrar.
Deus vai derramar sobre você um ministério também. Deus tem te chamado para o ministério. Deus tem te chamado para cuidar de vidas. Mas assim te diz o Senhor, não é o tempo ainda. Estou te preparando, te separando, te consagrando para uma grande obra. Aguarda o meu tempo. A irmã Jó está aí. Intensifique suas orações por ele. Porque Deus me mostrava um espírito de Jezabel tentando atuar sobre ele, para desviar ele do propósito do Senhor, para agir no oculto. Ninguém vê, ninguém iria ver, ninguém iria perceber. E o diabo estava preparando o laço para afundar ele no oculto. E quando a gente fosse dar conta, não dava tempo mais. Mas nessa noite, Jonathan, o laço do passarinheiro foi quebrado. Deus tem te levantado para uma grande obra. Impõe as mãos sobre ele, vocês. Pode impor. Bota a mão aqui. Vai aqui, Sabrina. Bota a mão aqui. Pode botar, coloca outra por cima. Aqui. Me caneta ali. Coloca outra mão aqui. Isso. Você vai ministrar. A igreja vai levantar as mãos para cá. Vai impor as mãos. Nós vamos ministrar sobre a vida dele. Há uma graça, há um poder, há uma sinceridade, há uma entrega, há um chamado sobre a vida desse jovem. Mas ainda não é o tempo, te diz o Senhor. Não te apresses, porque a porta que eu vou abrir é na hora certa. Ouço um barulho diferente. É como o vento veemente. Eu ouço línguas como que de fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que a tua bênção. Nós declaramos, Senhor, que o teu chamado. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, preparados porque tu tens algo com a vida dele. Pai, em nome de Jesus, o inferno estava preparando um laço tão grande, mas aprove a ti, Senhor, e ao teu Espírito hoje, colocar por terra todo laço do inferno contra a vida de Jonathan. E nós queremos profetizar, Senhor, que o vento será soprado a favor dele, e ele se levantará com uma voz profética. Ele se levantará no ministério da palavra como meu pregador. Te diz assim o Senhor: tu és também o meu pastor, o meu pastor que eu estou levantando, o meu pastor que eu estou preparando, o meu pastor que eu estou, aleluia, agindo no oculto. Estou te lapidando, estou te preparando para uma grande obra, Jonathan. E eu te digo, meu filho, eu te amo tanto. Eu conheço a tua sinceridade, eu conheço o teu coração. Eu sei que não tens retido o meu nome, eu sei que tu tens pedido algo da minha presença, e essa noite decidi te honrar, porque eu honro os que me honram, e eu amo os que me amam. E não foste vós que me escolheste, mas foi eu quem escolhi a vós, ainda no ventre da tua mãe. E eu estou dizendo a ti: firma os teus pés nesta casa, firma os teus pés nesta casa, porque te levantarei e te colocarei sentado, aleluia, e será chamado meu profeta, meu pastor, porque não tens medo de falar a minha verdade. E eu procuro aqueles que têm ousadia e que não se calam pela minha palavra. E é por isso que nessa noite eu derramo sobre ti uma unção nova, um maná escondido, uma providência nova da minha parte. Te diz o Senhor: recebe como vento nessa noite. Receba, 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 receba da minha presença, receba da minha presença, receba da minha presença, receba da minha presença, receba agora, receba agora, receba agora o meu dom espiritual, receba agora
o meu batismo com o Espírito Santo. Receba agora o meu revestimento de poder, porque tenho algo contigo e tenho pressa. Ainda não é o tempo, mas estou com pressa de fazer na tua vida o que tenho preparado, diz o Senhor. Está preparada. E nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, é acender a brasa e viva está cantando. E acende a chama em mim. Ouço um barulho diferente. É como o vento veemente. Eu ouço línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos. A taça está preparada. Pode soprar o vento, é acender a brasa. E nós estamos reunidos. A taça está preparada. Pode soprar o vento, é acender a brasa. E viva está cantando. E acende a chama em mim. E viva está cantando. E reacende a chama em mim. Bem baixinho. Alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, ou alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer voltar, mas hoje quer dar um passo de fé, mas hoje quer entregar a sua vida. Tem alguém afastado que hoje quer voltar para Jesus? Tem alguém que ainda não deu um passo de fé e hoje